Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, né? A primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, né? Está aqui do meu lado para falar sobre a vida de advogado na pandemia, o Vitor Noé, advogado trabalhista. Também é generalista também ou não? Só trabalhista? Não, o escritório ele tem uma atuação voltada para a pessoa física, né, nas áreas dos direitos sociais, previdência trabalhista e também consumidor. Mas eu sou especialista no direito do trabalho. Especialista. Hoje nós vamos conversar como é que está a vida de advogado na pandemia. Por quê? Porque tem as audiências agora que são tudo online. Só que assim, o tribunal se preocupou com ele, né? Como é que vai resolver a parte da parte? É que ninguém sabe ainda. Ou melhor, saber sabe, está indo de qualquer jeito. Mas aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco, tá bom, meu querido? Sim, com certeza. Thaís, por favor. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Acredito que para vocês tem sido um grande desafio ter que trabalhar do escritório, um certo conforto de estar em casa, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo depender da tecnologia, às vezes não é tão favorável para o andamento do processo, né? E às vezes você está ali concentrado, fazendo uma defesa e de repente, pá, cai a internet, aí você perde, tem que retomar. Eu sei como é complicado, então você comentar um pouco sobre isso, acho que vai ser interessante, porque também tem o lado assim, até engraçado desse desafio, né? E também outros assuntos importantes que a gente precisa falar e discutir durante todo esse tempo da pandemia, como está a situação e uma perspectiva de como será pós essa pandemia, né? Isso é algo que a gente tem que começar a pensar, apesar do nosso estado e do nosso município não ainda ter atingido o pico dessa doença que já acometeu outros países, mas por modelos diferentes de tratamento desse caso teve sucesso mais rápido e nós ainda estamos patinando em cima da pandemia. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom, meu querido? Vamos lá. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, voltamos. É que a vinheta vai rodando e a gente vai conversando. Né? Vamos lá. Meu querido, tá lá. Eu quero que você me conte como é que está sendo o trâmite das audiências desde que a pandemia agora se instalou enquanto dificuldade de trabalho. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar todos os telespectadores, falar sempre que é um prazer. Todas as vezes que eu recebo o convite de vocês, eu prontamente me disponibilizo, porque eu sei da importância, da relevância dos temas, da seriedade com que esse programa, com que vocês abordam temas muito sensíveis para a sociedade. Isso é fundamental, porque eu acho que num período em que a gente vive, onde há uma multiplicação de fake news, onde as pessoas elas estão querendo, né, confundir umas às outras, e parece-me que isso é uma tática de guerra terrível, né? Dá a impressão que a gente vive numa guerra.
nada melhor do que pessoas como vocês, programas como este, para trazer mesmo informações de qualidade, discussões mais profundas e com a credibilidade necessária para que o público veja e possa fazer a sua avaliação fundada em argumentos sólidos, em informações verdadeiras. Então, parabéns, é sempre uma satisfação. Obrigado. Respondendo sobre a tua pergunta, Benito, eu vou te falar uma coisa. Eu como advogado, está sendo extremamente desafiador esse momento, né? Nós sabíamos que ia chegar esse momento e a pandemia ela acelerou todo esse processo da tecnologia, da inserção da tecnologia dentro do judiciário, dentro da atuação dos nossos escritórios. Nós já vimos gradativamente, já temos gradativamente observado e acompanhado e participado de todo esse processo. Primeiro nós tivemos a migração dos processos físicos para os processos eletrônicos, né, com PJE, processo judicial eletrônico. No início, pela forma como foi implantada, chegaram a chamar de pesadelo judicial eletrônico, PJE, né, que é as siglas, porque era muito difícil o acesso para quem não tinha experiência. Aconteceu também a exclusão digital de muitos advogados mais antigos, né, com idades mais elevadas, né, que não conseguiram se adaptar. E não houve um tempo, mas aqui para a gente, que é o Tribunal da 14ª Região, ele foi muito solícito, foi muito solidário, agiu com empatia e juntamente com a AB, com a Associação de Advogados Trabalhistas, junto com o Ministério Público do Trabalho, houve um diálogo muito aberto e essa implantação foi mitigada, foram minimizados danos causados aí com uma implementação abrupta de um processo, né, judicial eletrônico. Agora nós estamos com uma outra situação que é desafiadora, como você falou, as audiências trabalhistas. Como que está funcionando? O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável por regulamentar questões de funcionamento, procedimento, atuação dos tribunais, né, é uma competência aí constitucional, ele editou algumas resoluções, que foram as resoluções 313 e 314, que falaram sobre a atuação, como que se daria o funcionamento do judiciário como um todo no período da pandemia, né? Porque você tem um Brasil com dimensões continentais, então a realidade muitas vezes enfrentada por São Paulo que é um grande centro, é uma realidade diversa do que nós vivenciamos aqui e muito mais diversa do que os nossos colegas, os nossos irmãos lá de São Miguel do Guaporé, sem qualquer demérito a eles, mas a gente sabe que há as peculiaridades de cada região, por conta do desenvolvimento, por conta da forma de povoamento, né? Enfim. E aí, regulamentando essas matérias, basicamente, o que o CNJ traz na resolução, sobretudo 314? Ele fala assim, olha, os atos que não puderem ser praticados, lá no parágrafo 3º, artigo 3º da resolução 314, ele fala, os atos que não puderem ser praticados por videoconferência, né, por telepresenciais, ou também aqueles que dependam de prévia colheita de provas junto às partes, esses atos, eles necessariamente, basta a comunicação do advogado no processo, para que ele suspenda o prazo e esse ato ele fique com um tempo ali parado até que possa ser realizado, certo? E aí nós pensamos que no início muitos tribunais não estavam observando, né, essa regulamentação. E aí o que desafiou inúmeros OABs pelo país, inúmeras associações a discutir e ingressarem, judicializarem junto ao CNJ pedidos informando que os tribunais regionais, no caso trabalhista, alguns não estavam cumprindo nos termos da regulamentação do CNJ, que é a resolução 314. E daí nós tivemos, dia 25, agora um julgamento, né, de um pedido de providências proposto pela OAB do Distrito Federal, juntamente com a Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal e também com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a qual tenho a honra de servir como secretário-geral nessa gestão, né? A primeira vez que alguém, né, do nosso estado, ou até do norte, ele ocupa esse cargo dentro da Associação Brasileira. E aí, nesse pedido de providência, o que os conselheiros eles entenderam?
houveram 2 votos, o voto vencedor e uma divergência. O voto vencedor, ele fala basicamente, basta que o advogado comunique no processo para suspender os prazos todos os atos que dependam de coleta prévia de provas. Na interpretação de quem ouviu, de quem acompanhou o julgamento, uma audiência trabalhista, nós temos a audiência inaugural, que é geralmente também chamada comumente de audiência de conciliação, onde você vai primeiro, né, nessa audiência. A regra no Justiça do Trabalho é audiência una. Tudo acontece na mesma audiência. Só que, diante da complexidade dos processos, isso não tem sido um procedimento padrão. Por quê? Porque, geralmente, você tem a necessidade de que a parte tenha acesso aos documentos da defesa, para que, então, vá para uma instrução processual, onde são ouvidas testemunhas. Instrução processual, Benito, você que sabe, formado em Direito, quase um advogado aí. Falta uma prova ainda. Não, mas eu acredito que agregará muito a nossa classe, viu? Será muito bem-vindo, certamente. E assim, essa audiência de instrução é onde você faz a colheita dos depoimentos das partes, você ouve as testemunhas e produz outras provas que necessárias. Se tiver cariação, se tiver necessidade de suspender a audiência para fazer uma inspeção judicial, para verificar o que a testemunha falou é verdade, tudo isso é feito dentro da instrução trabalhista, que, de acordo com a CLT, ela deve ser no mesmo ato, mas, como eu falei, a prática leva à cisão do ato. A audiência de conciliação, nós não temos nenhum problema, a advocacia não vê nenhum problema em fazê-la. Até porque nós fazemos pelos meios tecnológicos. Você tem hoje o Meet, o Zoom, alguns outros sistemas, que eles permitem essa videoconferência e a realização dessa audiência de forma eficaz. Mas o grande problema é quando nós enfrentamos a questão da instrução processual. E por que nós temos esse problema? Primeiro, nós temos a questão da condição sanitária que nós estamos vivendo, uma questão muito delicada, de saúde pública, que é a necessidade do isolamento social. E aí, digamos, o magistrado, ele está realizando suas audiências da sua casa, essa é a regra. Os serventuários também estão fazendo os atos processuais e trabalhando no teletrabalho em regra. Mas nós, advogados, muitos estão na sua casa em teletrabalho e muitos voltaram para os seus escritórios sem atender, fazendo muito serviço interno e atendendo por videoconferência. Só que, a partir do momento em que você tem a necessidade de produzir uma prova testemunhal, ou o seu cliente tem a necessidade de depor em um procedimento judicial, é aí que entra a nossa dificuldade e a nossa exposição de contaminação. Por quê? Porque muitos desses clientes, ou seja, os jurisdicionados da Justiça do Trabalho, são pessoas de baixíssima renda. Muitos deles sequer possuem celulares. E no momento econômico que a gente vive, de empobrecimento da classe trabalhadora, desde pouco antes da reforma trabalhista, que se agrava com a reforma trabalhista a partir de novembro de 2017, nós estamos vendo um fenômeno de empobrecimento da classe trabalhadora. Nós já falamos em outra oportunidade sobre o precariado, sobre a precarização das relações de emprego. Eu já tive a oportunidade de falar as novas tecnologias, uma tese muito bem defendida por um professor da USP, um sociólogo do trabalho chamado, como que é o nome? Ricardo Antunes, professor Ricardo Antunes. E aí nós falamos já. E esse processo vem empobrecendo não só a classe trabalhadora, mas a advocacia trabalhista, ela também sofreu os impactos econômicos de toda essa mudança. E é uma mudança que a gente fala, que abre um parêntese, não foi uma mudança benéfica, foi uma mudança que não resolveu o problema trabalhista. As violações trabalhistas, elas ainda estão ocorrendo. A classe trabalhadora ainda continua sofrendo. Muitos empregadores ainda continuam descumprindo as normas. Então, assim, não resolveu. O que foi é que diminuiu as demandas sem resolver um problema social. E isso aí é um problema muito grave, que inclusive existem estudos desenvolvidos, inclusive no âmbito regional, temos professores das universidades aqui, de próprio Porto Velho, desenvolvendo estudos estatísticos sobre essa matéria. Então, o que acontece? Quando nós somos submetidos a realizar essa audiência de instrução e julgamento,
pela condição dos clientes e muitas vezes das testemunhas, eles não vão ter o equipamento e a internet necessária para ter acesso a essa solenidade. E aí, necessariamente, nós, advogados, vamos ter que recebê-los em nossos escritórios. E é aí que começa o grande problema, porque o advogado que está exercendo a sua atividade em teletrabalho, em home office, está na sua casa. Será que ele abriria a sua casa, expondo toda a sua família? Será que é justo? Para que ele faça esse ato, não deveria ser do poder público esse dever de disponibilizar uma sala, disponibilizar equipamentos para que as pessoas elas possam ter acesso? Existem tribunais que estão fazendo dessa forma, né? Existem tribunais, eu acho que Mato Grosso do Sul, ele está desenvolvendo algo nesse sentido, salvo engano. Posso estar enganado, mas existem alguns tribunais que adotaram essa prática. Mas, enfim, além disso, nós temos a questão dos advogados que estão no escritório. Eu, particularmente, estou indo ao meu escritório, não estamos fazendo atendimento externo, o atendimento está sendo feito todo telepresencial, né, com conferências, em hipóteses excepcionalíssimas, nós recebemos com as devidas adoção das cautelas necessárias, e aí nós levamos essas pessoas para dentro dos nossos escritórios. Só que muitas vezes nós não estamos sozinhos no escritório. Nós temos as secretárias, nós temos os estagiários, nós temos os outros advogados, colegas advogados, e o perigo de contaminação dessas pessoas, e o perigo também de contaminação dessas testemunhas, ou até da parte, ele se agiganta. Então, temos essa questão de saúde que envolve os profissionais e todos os atores judiciais que foram levados a essa prática de estar, né, presencialmente para poder realizar esse ato. Por um outro lado, nós temos também a questão de que, como eu falei, esses trabalhadores, eles não possuem, muitos deles, a maioria, a clientela da Justiça do Trabalho, não possui conhecimento tecnológico para, por exemplo, baixar um Zoom, baixar um Meet. E você vê que são todas expressões americanas, são tipo, o que é isso, estrangeiras, né? E a gente sabe que a dificuldade com a língua nacional já é grande, e, gente, sem qualquer demérito, essa é a realidade do nosso país. Ela já é grande, agora imagina se você colocar esses aplicativos. Então, fica mais difícil para essa parte. Então, o que nós entendemos? Que, na realidade, é fundamental que seja analisado tanto a questão da saúde pública, quanto a questão, né, da condição da parte hipossuficiente, como também no processo, Thaís e Benito, nós temos um princípio, que é o princípio da isonomia, e o princípio da paridade de armas, onde as partes elas têm que ter as mesmas condições dentro do processo para que elas possam litigar de forma justa. As regras elas têm que ser, né, estabelecidas para que o litígio seja justo. E o que acontece? Quando eu coloco em comparação uma grande multinacional, onde ele vai apresentar suas testemunhas, onde ele vai ter uma estrutura tecnológica, inclusive para apresentar para o seu preposto, ainda que em home office, mas ele vai dispor disso, para que ele possa participar dessa solenidade. Frente àquele trabalhador que há muito tempo, a Justiça do Trabalho ela já é uma justiça do desemprego, porque é o desempregado que, geralmente, ela busca o judiciário trabalhista. Então, ele já está desempregado, no meio de uma crise econômica, já vem com um empobrecimento causado por conta da legislação que precariza as relações de trabalho. Tudo isso, né, milita desfavoravelmente a condição econômica dele. E aí, de repente, é imposto a ele ter condições econômicas para suportar e ter um bom aparelho celular para poder fazer essa transmissão e uma boa internet. E aí, considerando ainda que nós sabemos que a qualidade da nossa internet é péssima em Rondônia, né? Eu vejo muitos colegas reclamando da internet lá fora, em São Paulo, nos grandes centros, Rio de Janeiro, Brasília. É porque eles não conheceram a nossa internet. Nossa internet, infelizmente, isso é muito grave e é ruim. Nossa internet ela é muito instável. Então, agora imagina nos bairros mais afastados, né?
Então, isso vai agravando, e o que pode acontecer? Isso coloca em risco a qualidade da prestação jurisdicional. E esse é o grande problema, é colocar em risco a qualidade da prestação jurisdicional. Além disso, nós temos a questão da segurança jurídica no processo. Por quê? Nós temos um princípio estabelecido dentro da instituição processual, que é a incomunicabilidade das testemunhas. E para que existe essa incomunicabilidade da testemunha? Porque no processo do trabalho o que se busca é a verdade real. É um princípio que rege também o processo penal, rege o processo do trabalho. E para eu alcançar essa verdade real, eu tenho alguns mecanismos. E eu tornar as testemunhas incomunicáveis, inclusive com a parte, quando deram seus depoimentos, em relação àquelas que já deporam e aquelas que ainda não deporam. Quando eu estabeleço essa regra, eu evito ali que eles combinem direitinho o depoimento e eu me aproximo mais da verdade. Então, como o magistrado vai poder garantir essa incomunicabilidade se ele não está vendo as testemunhas? Porque ele está vendo o que está ali aparente. E por fora? Aí vem a indagação, mas, Vitor, nós partimos de que todos agem de boa fé. Obviamente, nós também partimos desse pressuposto, mas nós não podemos prescindir ou olvidar de que nem todos litigam com boa fé. E, infelizmente, por conta disso, nós temos procedimentos, princípios e regras que regulamentam o processo de trabalho justamente para evitar que haja um desvio de conduta. E essas regras, esses princípios, esses dispositivos, eles não podem ser deixados de lado nesse momento. Então, por essa razão, nós entendemos que também há uma quebra nesse sentido. Um dos pontos também que nós defendemos, assim, que a advocacia ela tem se levantado e falado muito nesse sentido, e aqui eu estou falando como Vitor advogado, né? Eu não estou falando como representante de classe, estou falando como um advogado trabalhista que está sofrendo isso no dia a dia. Nós temos o Código de Processo Civil, ele implementou, lá no artigo 190, o Código de Processo Civil, ele entrou em vigor, né, o novo, em 2015, né? Que foi a Lei 13.464, acho que é isso. 13.464, isso. Que é o novo Código de Processo Civil. E aí o que ele fala? Lá no artigo 190, ele traz o negócio jurídico processual, que ele dá às partes a possibilidade de elas alterarem procedimentos, de elas fixarem prazos que possam ser fixados, que a gente chama de prazos dilatórios, e alguns procedimentos, inclusive convenção de prova, quem deve provar o quê, as partes podem negociar isso. E cabe ao juiz tão somente verificar se essa negociação, ela não ofende uma norma de ordem pública. Basicamente isso. É um negócio jurídico processual. Então, o que nós entendemos? Quando saiu o CPC, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma resolução, que é a Instrução Normativa número 39, que lá no artigo 2º, salvo engano, inciso 2, ele já vai falar o seguinte: não é aplicável o negócio jurídico no processo do trabalho. Negócio jurídico processual. Só que nesse momento de pandemia, penso que esse posicionamento ele deve ser reavaliado. E uma vez as partes anuindo pela não realização da audiência, caberia ao judiciário respeitar o desejo dessas partes, que é o que não está ocorrendo por parte de alguns magistrados. Então, a gente tem uma divisão de entendimentos, nós não temos uma unificação de entendimentos sobre isso. A própria magistratura está dividida em suas decisões, e nós reconhecemos o esforço dos magistrados, os esforços dos desembargadores, dos serventuários, de todos os atores que militam e que atuam, que fazem a justiça do trabalho real. Nós reconhecemos o esforço. Mas, nesse caso, nós pensamos que as partes que têm condições de avaliar se efetivamente podem ou não realizar essa audiência. Então, o que nós defendemos? Que seja observado também essa negociação jurídico-processual, tanto para a realização das audiências, quando as partes falam, olha, nós podemos realizar e queremos, então vamos fazer. Quando também as partes falarem, nós não temos condições nenhuma, porque a matéria a ser provada aqui é uma matéria muito controvertida e envolve muitos fatos delicados, dos quais, quando nós estivermos ouvindo as testemunhas,
nós vamos observar as microexpressões dela, nós vamos observar como que o corpo dela está falando, coisas que as transmissões por telepresencial, por videoconferências, elas retiram da gente. Nós não podemos falar que um computador, que uma câmera, ela é capaz de pegar uma microexpressão. É muito difícil. E por mais que a pessoa seja treinada para ver isso, fica muito prejudicado, né? Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui, tá bom, querido? Ótimo. Então, continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento, né, de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também no nossos telefones e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. Não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos, entregando para você o melhor sanduíche. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor, concluindo. Concluindo, qual que é a nossa proposta hoje, né, a defesa que a gente faz sobre essa situação das audiências, sobretudo as audiências de instrução? Que a regra seja a não realização, para nós não expormos mais pessoas ao risco de contaminação, tendo em vista que a curva está em ascendência aqui. Observar o negócio jurídico e, excepcionalmente, realizar as audiências de instrução quando as partes anuírem. E respeitar também quando as partes não quiserem realizar a audiência de conciliação. Basicamente, essa seria a nossa proposta, porque isso alberga tanto questões jurídicas, quanto, sobretudo, as questões que envolvem a sociedade, sociais e de saúde pública. Então, essa seria, né, contamos, há um diálogo aberto, há uma via de diálogo aberto, e nós contamos que o judiciário e a magistratura têm a empatia necessária que a advocacia sempre teve com eles quando chamado, por exemplo, quando convocada a defender a justiça do trabalho. Esse seria, agradecendo a vocês pela oportunidade, mandando um abraço a todos os advogados, todos os telespectadores, jurisdicionados que estão ouvindo, né, os telespectadores, agradecer a atenção e, mais uma vez, me colocar à disposição
todas as vezes que for necessário, dentro da limitação do meu conhecimento, evidentemente. Muito obrigado. Também agradecemos. Thaís, dando tchau. Pela aula, pelos esclarecimentos, eu acho que sempre traz muita informação para a nossa população e eu acho que esse é o objetivo do nosso programa, do Conteúdo Amazônia. A vocês de casa, fique com Deus, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal. Universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.